Causa e efeito. Tudo acontece por uma razão. Você já refletiu sobre os acontecimentos da sua vida e se perguntou se existe um grande plano por trás de tudo? Existe uma razão para tudo o que acontece? É uma questão que despertou o interesse de filósofos, teólogos e mentes curiosas durante séculos. Vamos investigar esta questão milenar e investigar se tudo realmente se desenrola ou não de acordo com um plano predeterminado. Será que tudo acontece por uma razão? Alguns acreditam que tudo acontece por uma razão. Mas quanto dessa crença é verdadeira? Vamos dar uma olhada nisso. 1. A lei de causa e efeito. Para compreender o conceito de que tudo acontece por uma razão, devemos primeiro compreender o princípio básico de causa e efeito. De acordo com esta lei, toda ação tem uma reação correspondente. Os eventos ocorrem como resultado de uma reação em cadeia de causas e efeitos, segundo a ciência. Poderíamos argumentar que tudo acontece por uma razão neste contexto, porque cada resultado pode ser atribuído aos seus fatores causais. 2. Crescimento pessoal e lições de vida. Outro ângulo da ideia de que tudo acontece por uma razão gira em torno do desenvolvimento pessoal e das lições de vida. Muitas pessoas acreditam que situações difíceis e eventos inesperados acontecem para nos ensinar lições valiosas e nos ajudar a crescer como indivíduos. As dificuldades frequentemente obrigam-nos a reconsiderar as nossas prioridades, desenvolver resiliência e aprender novas competências. Nesse sentido, toda experiência, seja ela positiva ou negativa, pode ser vista como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e de autoaperfeiçoamento. 3. Serendipidade e sincronicidade. A vida é cheia de eventos fortuitos e ocorrências sincronísticas, que parecem ser mais do que coincidências. Quando eventos inesperados se alinham perfeitamente, isso pode levar alguém a acreditar que existe um poder superior ou uma ordem mais profunda em ação. Essas sincronicidades podem nos fazer pensar se tudo acontece por uma razão, seja por conhecer alguém que tem um impacto profundo em sua vida, ou por tropeçar em uma oportunidade justamente quando você mais precisa dela. Tudo está acontecendo por um motivo. Aqui estão alguns fatores adicionais a serem considerados. 4. O poder da percepção. A percepção é importante na forma como interpretamos e atribuímos significado aos eventos. Duas pessoas podem encontrar a mesma situação, mas percebê-la de forma diferente devido às suas crenças, valores e experiências anteriores. Esta subjetividade implica que a noção de que tudo acontece por uma razão é subjetiva e influenciada pelas nossas perspectivas pessoais. O que para uma pessoa parece um revés pode ser visto como um trampolim para outra. 5. Aleatoriedade e caos. No outro extremo do espectro, existe a crença de que tudo é resultado do acaso e do caos. Este ponto de vista sustenta que os eventos ocorrem sem qualquer plano ou propósito predeterminado. A vida é uma série aleatória de eventos, e qualquer noção de significado ou razão é uma construção humana que tenta encontrar ordem no caos. Este ponto de vista desafia a noção de que tudo acontece por uma razão e enfatiza a natureza errática da existência. 6. O efeito borboleta. O efeito borboleta é um conceito derivado da teoria do caos, que sugere que ações aparentemente insignificantes podem ter consequências significativas a longo prazo. De acordo com esta teoria, mesmo a menor decisão ou evento pode desencadear uma reação em cadeia, que leva a resultados significativos. Tudo acontece por uma razão, de acordo com este ponto de vista, mas as razões podem ser intrincadas e interligadas, muitas vezes além da nossa compreensão imediata. 7. Livre-arbítrio e escolhas. O conceito de livre-arbítrio acrescenta uma dimensão interessante ao debate. O fato de tudo acontecer por uma razão implica que nossas escolhas são predeterminadas.
Alguns argumentam que, embora as circunstâncias externas possam ser influenciadas por um poder superior, os indivíduos têm a capacidade de fazer escolhas e moldar os seus próprios destinos. Tudo acontece por uma razão, segundo este ponto de vista, mas os indivíduos também têm a liberdade de influenciar o curso das suas vidas através das suas decisões e ações. 8. O mistério do universo. A questão de saber se tudo acontece por uma razão investiga os mistérios cósmicos e o nosso lugar dentro deles. Aborda questões existenciais relativas à natureza da realidade, ao significado da vida e à existência de um poder superior ou ordem cósmica. Embora a ciência possa explicar muitos fenômenos, ainda existem aspectos da vida que desafiam a explicação, deixando espaço para especulação e contemplação. 9. Encontrando significado e propósito. Tudo está acontecendo por um motivo? A verdade é que se trata de uma convicção profundamente pessoal. Para alguns, o conceito proporciona consolo e um senso de propósito, enquanto navegam pelos altos e baixos da vida. Proporciona conforto em tempos de adversidade, implicando que existe um plano maior em ação, mesmo que não possamos compreendê-lo totalmente. Outros, por outro lado, podem encontrar significado e propósito ao abraçar a imprevisibilidade e a liberdade de traçar o seu próprio caminho. 10. Perspectivas culturais e religiosas. A nossa compreensão de se tudo acontece por uma razão é frequentemente moldada por crenças culturais e religiosas. Muitas tradições religiosas ensinam que as nossas vidas são guiadas por um poder superior ou plano divino. Essas crenças proporcionam uma sensação de segurança e uma estrutura para encontrar significado e propósito tanto em circunstâncias felizes quanto tristes. 11. Intuição e instinto. Às vezes, a intuição e os instintos podem nos ajudar a tomar decisões ou navegar pelas incertezas da vida. Algumas pessoas acreditam que esses estímulos internos são sinais ou mensagens do universo de que tudo está se desenrolando como deveria. Prestar atenção à nossa intuição pode nos levar a caminhos e oportunidades alinhados ao nosso propósito superior. 12. A influência da energia e vibrações pessoais. A resposta à pergunta "tudo acontece por uma razão" pode ser encontrada em nossa própria energia e vibrações. De acordo com o conceito de energia e vibrações, nossos pensamentos, emoções e ações emitem frequências específicas que podem atrair ou repelir experiências e resultados específicos. Tudo acontece por uma razão, de acordo com este ponto de vista, porque o nosso estado energético atrai eventos correspondentes para as nossas vidas. A energia e as intenções positivas podem resultar em resultados positivos, enquanto a energia negativa pode se manifestar como situações difíceis. 13. A interconectividade de todos os seres. Quando consideramos a interligação de todos os seres e a teia de relações no mundo, a ideia de que tudo acontece por uma razão torna-se mais compreensível. As nossas ações e escolhas podem ter consequências de longo alcance, que afetam a vida de outras pessoas e moldam o curso de acontecimentos que estão além da nossa consciência imediata. 14. O poder da manifestação. A ideia de manifestação implica que os nossos pensamentos e desejos têm o poder de moldar a nossa realidade. Os proponentes da manifestação acreditam que, ao concentrarmos a nossa energia e intenção em objetivos ou resultados específicos, podemos concretizá-los. Tudo acontece por uma razão, segundo esse ponto de vista, porque nossos pensamentos e intenções se alinham com os acontecimentos e circunstâncias que atraímos. 15. Lições de empatia e compaixão. Experiências difíceis podem nos ajudar a desenvolver empatia e compaixão. Passar por momentos difíceis nos permite compreender melhor os problemas dos outros e oferecer apoio e conforto. Estes encontros ensinam-nos lições valiosas de empatia, lembrando-nos da interligação das experiências humanas e reforçando a noção de que tudo acontece por uma razão.
16. A influência do karma de vidas passadas. O karma pode frequentemente ajudar-nos a responder à pergunta: tudo acontece por uma razão? A crença na reencarnação e no karma implica que as nossas experiências atuais são influenciadas pelas nossas ações e escolhas passadas. Os acontecimentos e circunstâncias da nossa vida atual, de acordo com este ponto de vista, são o resultado do karma acumulado ao longo de múltiplas vidas. Nessa perspectiva, tudo acontece por um motivo, à medida que lidamos com as consequências de nossas ações anteriores. 17. O poder da mentalidade positiva. Manter uma atitude positiva pode influenciar nossas experiências e percepções. O otimismo e o pensamento positivo permitem-nos enfrentar os desafios com resiliência, ao mesmo tempo que procuramos oportunidades de crescimento e aprendizagem. Podemos encontrar razões e significado mesmo nas situações mais difíceis, adotando uma mentalidade positiva, reforçando a crença de que tudo acontece por uma razão.